Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem uma conversa super interessante com um cara que foi prefeito de Vila Velha e hoje atua em Brasília. Daqui a pouco você vai saber quem é, porque antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você entra com a sua ideia, chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto prontinho, preparado para as redes sociais. É só postar e esperar os likes e esperar os compartilhamentos. E se você quer roupa... e lembrando que os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. Se você quer roupas super legais, entra no site useripple.com.br. A Ripple é uma marca daqui do Espírito Santo, super legal, roupas super confortáveis, de alta qualidade e com preço muito legal. Você entra lá no site, faz suas compras, na hora de pagar lá no carrinho, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Então entra lá, escolhe as roupas, tem roupa feminina, masculina, bermuda, camiseta, muito legal. E eu quero te pedir também para você se inscrever no canal, é muito importante para a gente continuar com esse trabalho. Se inscreve no canal, espalha por aí, fala com os amigos que tem esse canal aqui, que tem o Edcast, que tem entrevistas super legais. Também segue a gente nas redes sociais e não se esquece de deixar like, compartilhar, se inscrever no canal, como eu já falei. E você pode ouvir a gente também nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a gente está em todas. Quiser fazer uma atividade física na praia aí, ouvindo o Edcast, você pode. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então a gente está por aí, é só você acompanhar o Edcast, que tem entrevistas muito legais, como essa que a gente vai fazer agora com o deputado federal Neucimar Fraga. Tudo bom, Neucimar? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Ex-prefeito de Vila Velha, deputado federal agora. O que é mais difícil? Governar o município ou ficar lá em Brasília? Lá em Brasília é mais tranquilo, né? Dirigir Brasília não é tão fácil como governar Vila Velha, não, né? Mas é mais difícil? Eu tive a oportunidade de começar minha vida pública como líder comunitário, lá na base, cuidando do bairro, buscando melhorias para a rua que eu morava, que não tinha pavimentação, meu bairro que não tinha uma escola. Que era qual bairro? O bairro Soteco, né? Aqui no município de Vila Velha. Depois eu fui eleito vereador, continuei minha luta em favor do bairro e da cidade. Depois eu fui eleito deputado federal, fui cuidar do Espírito Santo do Brasil e por 2 mandatos eu desempenhei esse papel, até renunciar ao mandato de deputado federal e ser prefeito da cidade de Vila Velha, realizando um sonho que eu tinha de ser prefeito da cidade, de ajudar o nosso povo e ajudar os nossos bairros, né, somente os bairros mais carentes da cidade de Vila Velha. E graças a Deus tive a oportunidade de governar, de deixar um legado importante para a cidade na área de infraestrutura, na área da saúde, da educação e do desenvolvimento econômico. E agora eu voltei ao parlamento, fui secretário de Estado também do governo Paulo Artung, fui para o setor privado, atuo no setor privado ainda, hoje eu tenho uma atividade no setor privado e desempenho também o meu papel de deputado federal. Voltei ao parlamento muito empolgado, com bastante garra e vontade de trabalhar e fazer a diferença no parlamento brasileiro. Você então é um político daqui nosso do Espírito Santo, você é artunguista ou casagrandista? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? Eu sou amigo dos dois, sou amigo do Renato, sou amigo do Paulo. Eu falo sempre o seguinte, eles que brigaram, eu não briguei com ninguém, continuo amigo dos dois. Legal. Mas do ponto de vista de gestão, como é que você avalia as gestões do governador Paulo Artung e do governador Renato Casagrande? Mas são modelos de governo diferentes. Eu costumo dizer que o governo do Paulo e do Renato é o modelo americano, né? É o republicano e o democrata, né? Um entra, organiza, faz alguns arroxos, trabalha ali com bastante austeridade, e o outro entra, mantém um padrão de tamanho do Estado, mas ele distribui mais. Principalmente pela vocação socialista, né? Então apoia os municípios, as intervenções às vezes que são mais paroquiais, então, mas são estilos interessantes para o desenvolvimento do Estado e da sociedade, porque não adianta termos um Estado rico, temos que distribuir riqueza para o povo. Com certeza. O que é mais difícil, executivo ou legislativo? São duas coisas completamente diferentes, né? São duas coisas extremamente diferentes que depende muito da vocação de cada cidadão. Tem pessoas que têm uma vocação para o parlamento, consegue arguir bem, consegue articular bem, consegue fazer boas intervenções, se apresenta bem para o debate. Eu gosto dos dois, eu gosto da parte legislativa, onde eu sou bastante ativo
eu gosto de usar bastante a criatividade, estudar os problemas, ver propostas que podem ser interessantes para resolver problemas da população. E como eu também atuei já no parlamento, na liderança comunitária, depois na prefeitura, fiquei um tempo sem mandato, e esse tempo que eu fiquei sem mandato foi extremamente importante para que eu pudesse aprender mais, ouvir mais, que muitas vezes quando a gente fica muito só focado no mandato e no ativismo muito grande que o mandato exige, a gente acaba não tendo sensibilidade para ouvir algumas demandas que vêm das ruas, que vêm das pessoas, que às vezes as pessoas estão gritando e às vezes o parlamento não ouve e nem o poder público ouve. Então, o tempo que eu fiquei ausente do parlamento me ensinou muito e por isso que eu voltei para o parlamento com muita garra, com muita vontade de fazer muita coisa que eu não tinha feito nos primeiros mandatos. Você falou que ficou um tempo sem mandato aí, você concorreu nas últimas eleições, né, para a prefeitura de Vila Velha. Como é que você recebeu o resultado? Você ficou decepcionado com o resultado? Como é que foi esse processo eleitoral de Vila Velha? Porque você acabou não indo nem para o segundo turno, né? Foi a primeira vez que eu não fui para o segundo turno. Eu também fiquei surpreso. Mas como eu contraí o Covid no dia 30 de outubro, eu estava liderando o processo eleitoral até o dia que eu saí da campanha. Eu estava liderando com quase 10 pontos na frente do segundo colocado. E eu fiquei os últimos 15 dias de campanha em casa, eu e meu vice-prefeito, contraímos o Covid, boa parte da equipe, e justamente no período onde o eleitor está decidindo o voto, muitos eleitores indecisos. Você acha que foi por causa disso, então? Eu acredito que esse processo acabou atrapalhando, né? E como existia uma expectativa também que eu virasse deputado federal, com a vitória do Sérgio Vidigal na SER, que estava bem encaminhado, rolou muitos boatos também na cidade, a Nilcimar desistiu da campanha, ele quer ser federal, mas o importante é que eu concorri, e jamais vou ficar decepcionado, porque nós temos que respeitar a decisão do eleitor. E a cidade que me deu o primeiro emprego, que me deu a primeira namorada, que me deu a primeira oportunidade na vida pública. Primeira namorada de muitas? Que me deu, também, né? Que me deu o mandato de vereador, de 2 mandatos de federal, de prefeito. Eu jamais vou me decepcionar com ela, vou ser sempre grato ao povo de Vila Velha. Foi uma cidade que me acolheu assim que eu cheguei da Bahia, aos 10 anos de idade, e aqui eu tive a oportunidade de realizar os maiores sonhos da minha vida. Então, qualquer que seja a vontade popular, eu vou sempre respeitar e jamais ficar decepcionado com a cidade. Mas você acha que teve alguma coisa que você deixou de fazer no seu mandato? Porque assim, você foi eleito, você atropelou, né? Quando você foi eleito, você atropelou. Ninguém acreditava que você fosse ser eleito pela primeira vez. Foi que ano? 2008. 2008. Ninguém acreditava que você fosse eleito. E você chegou atropelando, né? E foi eleito com uma margem grande de votos e tal. Aí foi prefeito. Aí depois você tentou a reeleição e não conseguiu a reeleição, né? Foi. Você acha que ficou alguma coisa? Você acha que tem uma sensação de que tinha que ter feito de alguma forma diferente, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo? Vila Velha a gente tem a lenda aqui dos alagamentos, tinha que ter resolvido o problema dos alagamentos, alguma coisa assim. Ficou alguma coisa assim para você? Olha, Edu, eu costumo dizer que, por exemplo, na minha eleição de 2008 eu enfrentei o sistema político capixaba, né? Porque aqui estavam 4 ex-governadores contra mim no palanque. Estava o Paulo Artung, Casagrande, Elcio Álvares e Marcos Mauro. Todos eles no palanque dos meus adversários. As principais lideranças, né? E eu, menino do bairro de Soteco, filho de um pedreiro, meu pai é um pedreiro, minha mãe é dona de casa, enfrentei o sistema e ganhei a eleição. Nós deixamos um bom legado para a cidade de Vila Velha. Do ponto de vista de infraestrutura, nós somos o prefeito que mais investimos na história de Vila Velha. Nós investimos por ano cerca de 20% ao ano. Hoje os prefeitos, quando eles fazem o dever de casa bem feito, investem 5% a 7%. Nós investimos a média de 20% ao ano nos 4 anos de mandato. Nós pegamos uma cidade que arrecadava 459 milhões de reais por ano e deixamos com um orçamento de 870. Conseguimos viabilizar a vinda de 2 grandes shopping centers para Vila Velha, obras importantes como o viaduto da Lindenberg, a alça da Terceira Ponte, cobertura de canais, os terminais rodoviários, a rodoviária de Vila Velha, uma nova sede da prefeitura mais moderna, um programa popular muito grande. Quebramos alguns paradigmas e implantamos em Vila Velha os primeiros condomínios residenciais, que Vila Velha até 2009 era proibido construir condomínios. Ou seja, nosso governo foi um governo que deixou um legado grande para a cidade de Vila Velha. Mas o que está em jogo numa eleição nem sempre é o resultado da gestão. O que está em jogo é o jogo do poder. E às vezes eu sou bom para a cidade, mas não sou bom para o jogo do poder. E isso faz a diferença, porque o poder político acaba se voltando contra a gente. E o que aconteceu foi justamente isso em 2012. Nós tivemos aqui uma grande organização de um jogo
que jogou todo contra mim e me tiraram a oportunidade de continuar governando a cidade por mais 4 anos. Entendi. Na eleição, na última eleição, você anunciou apoio ao atual prefeito, não foi, Sim. Arnaldinho? Depois do primeiro turno, você anunciou o apoio a ele, né? Quem que você prefere como gestor, o Arnaldinho ou o Max Filho, que foi prefeito de Vila Velha também? Olha, eu apoiei o Max 2 vezes. Eu nunca tinha apoiado o Arnaldinho. Então eu dei o meu voto para o Arnaldinho porque o Max teve meu voto para prefeito em 2000 e teve em 2004. E o Arnaldinho estava cheio de energia, cheio de garra. O Max já tinha tido o 3º mandato. Então eu achava mais importante dar a primeira oportunidade para o Arnaldinho do que dar o 4º mandato para o Max. Mas a relação com os dois é tranquila? Não, tem relação de respeito pelos dois. São 2 lideranças da cidade. Como eu disse, eu fui líder do Max na Câmara, comecei meu mandato de vereador, eu vereador e ele prefeito. Então não tem mágoa nenhuma, não tem nada contra. Preferi dar oportunidade para o novo. Acho que esse processo de renovação é importante para a cidade. E sempre que nós pudermos dar oportunidade para as pessoas que estão começando, nós fazemos um bem para essas pessoas. E o que você está achando da gestão do Arnaldinho aqui em Vila Velha? O Arnaldinho está cheio de energia, está cheio de garra, tem recebido aí uma carteira de investimento muito grande do governo do Estado. Tem investido bastante. O governo federal investiu muito. Eu, como deputado federal, aportei aqui mais de 22 milhões em emendas para ajudar a prefeitura. Articulamos com os outros demais parlamentares a ajuda, ou seja, ele pegou um ambiente totalmente favorável para fazer um bom governo. Agora só depende dele. E você acha que ele tem condição de fazer um bom governo? Melhor que o seu governo? Olha, o desafio é grande, mas se ele tiver uma boa equipe, tiver bastante garra, eu costumo sempre dizer, ele tem tudo para caminhar e ir longe, só não pode tropeçar. Legal. Mas pode fazer o melhor governo que o seu? Pode. Tem tempo para isso, né? Tem mais tempo e mais dinheiro. É verdade, porque Vila Velha está recebendo mais recurso agora. E já pega uma cidade totalmente diferente que eu peguei. Quando eu peguei Vila Velha tinha 1.260 ruas sem drenagem, sem pavimentação. Eu pavimentei 900, quer dizer, ficaram 300 e poucos para fazer. Né? Construímos 7 escolas na época, entregamos 3 unidades de saúde, 2.000 unidades habitacionais, fizemos 17 campos. Ele tem muito menos coisa para fazer hoje do que tinha 10 anos atrás. Então ele tem chance de fazer um governo tão bom quanto o nosso. Saindo de Vila Velha e indo para o Estado. A gente está vivendo uma situação difícil, está vivendo ainda, né? 2 anos de pandemia, 2020, 2021, um período atípico. Como é que você acha que está sendo a condução do Estado na gestão, a condução do governador na gestão da pandemia aqui no Estado? Olha, eu acho que o Espírito Santo tem 20 anos que é governado por 2 lideranças, por 2 projetos políticos distintos, né, que é do Paulo Artung e Renato Casagrande, mas foi um ciclo bom para o Estado do Espírito Santo. Nesses últimos 20 anos, o Espírito Santo saiu de um patamar que ele vivia nas páginas de jornais, do crime organizado, para um patamar diferente, de um Estado organizado, classificado com nota A pelo Tesouro Nacional. É um Estado que tem bons indicadores. Eu acho que foi 2 lideranças que construíram um legado e construíram um ciclo interessante na política, deu oportunidade de surgimento de novas lideranças que hoje governam os municípios. O Espírito Santo respira um momento diferente. A pandemia, avaliar a gestão da pandemia não é fácil, porque a própria ciência não tem ali unanimidade, né, na medicina, na forma de tratar, na forma de prevenir, na forma de enfrentar o problema. A própria OMS dá sinais, às vezes, trocados de como enfrentar o problema. É um fato novo que abalou o mundo e que fez com que todo mundo, de repente, tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando. É verdade. E não é fácil. E muitos governos tiveram que aportar recursos para fazer investimentos importantes, tanto nas empresas, porque, veja só, Edu, são 2 formas de enfrentar um problema. Algumas pessoas focadas no lockdown, para tentar preservar vidas. Outras pessoas tentando preservar vidas, mas tentando também preservar a economia. E quem era acusado de fazer o lockdown era acusado de matar as empresas, de matar os sonhos dos empreendedores. E quem era acusado de estimular a economia era acusado de matar as pessoas. Ou seja, eu não queria ser governo neste momento. Não é fácil governar em momentos assim. Mas você acha que a postura do governo do Estado foi correta? Olha só, na condução da pandemia? Como eu disse, eu acho que muitas medidas foram tomadas por impulsionamento e, pelo menos, nós saímos dessa crise, acho que bem melhor do que muitas pessoas imaginavam. Nós saímos com
um controle no processo de vacinação. Hoje no Brasil só não vacina quem não quer. Tem vacina sobrando, tem gente tomando terceira, quarta dose, tem gente achando até que é cachaça. Quer tomar quinta dose, se vier a sexta... Você já tomou quantas doses? Eu tomei uma só da Janssen, né, que foi uma dose dupla. Mas aí não tem um reforço agora, não? Havia contraído o Covid, mas não chegou a Janssen ainda para tomar o reforço, não. O reforço? Então, assim, eu acredito que o governo fez o que pôde, fez o que era possível fazer. É claro que ninguém quer ter o seu direito cerceado. Então, muitas pessoas se sentiram incomodadas. Mas eu não estou aqui para julgar quem acertou e quem errou. Eu acho que nós saímos da pandemia bem melhor do que muitos pessimistas imaginavam, tanto a nível local, municipal, como estadual, como a nível nacional também. Você é um político bolsonarista? Não, eu sou um político que tem uma relação mais de centro-direita. Né? Bolsonaro é um personagem. Né? Sistema político de direita e de esquerda já é um comportamento político. Então eu votei no Bolsonaro, tenho disposição para votar no Bolsonaro novamente, mas eu não me considero um bolsonarista. Eu me considero um político que defende princípios e valores idênticos, muitos deles idênticos ao que o Bolsonaro defende, mas eu não defendo tudo que ele defende e nem faria tudo do jeito que ele faz. E eleição esse ano? Como é que está? O Neucimar vai apoiar, vai para que lado, vai apoiar quem? A gente sabe que você está no PSD, né? É um partido, normalmente, um partido associado ao centro-direita e tal. Você está com o Bolsonaro nessas eleições? Já definiu isso? O PSD não faz parte do Centrão. O PSD é um partido que tem identidade própria e o nosso presidente, o Kassab, deixou bem claro desde o início o seguinte, olha, o PSD não faz parte do Centrão, nós temos um projeto para o Brasil. Nós não vamos apoiar, o Kassab falando, o PSD não vai apoiar nem o Bolsonaro nem o Lula. Nós vamos ter uma candidatura própria. Então, o partido defende um projeto próprio. Eu, pessoalmente, entre o Lula e o Bolsonaro, eu fico com o Bolsonaro. Mas o partido vai definir o seu rumo até o prazo determinado pela legislação. E eu espero que a gente tome a melhor decisão para o Brasil. E quem é o candidato que está pintando aí para o PSD? O partido teve o nome aí do Rodrigo Pacheco, que a gente percebe que ele perdeu a oportunidade de se colocar como uma liderança nacional, perdeu a oportunidade de conduzir o Senado de uma forma mais progressista e que fosse mais ao encontro do anseio da população brasileira, e perdeu o time. Se o PSD não encontrar um outro nome, com certeza ele vai ficar neutro, porque o compromisso do Kassab é dar liberdade às bancadas nos estados para decidir as melhores alianças, porque ele quer eleger o maior número de parlamentares. E no segundo turno, o presidente nacional, o Kassab, vai decidir depois qual candidato vai apoiar. Mas no primeiro turno nós vamos ficar possivelmente neutro, a não ser que nós tenhamos ainda um nome que possa surgir para ser um candidato a presidente da República. Entre Lula e Bolsonaro, Neucimar e Bolsonaro. E terceira via? Possibilidade de Moro, terceira via? Olha, eu acredito o seguinte, o Brasil tem dois personagens disputando a eleição, Lula e Bolsonaro. São os dois melhores personagens que a política tem hoje. E eles são antagonistas, eles são lados extremos. Não tem espaço para um terceiro personagem. Você acha que não tem espaço? Tem espaço para um projeto. Se alguém conseguir construir um projeto de nação que seja maior do que os dois personagens, pode ter sucesso. Mas se quiser debater no campo de personagens, esquece. Lula e Bolsonaro são dois personagens grandes, que têm voluntários, que têm apoiadores, que têm seguidores. Como eu disse, se tiver alguém capaz de construir um projeto maior do que os dois personagens, pode ter sucesso. Caso contrário, vai os dois para o segundo turno novamente. Entendi. E você vem candidato em 2022? Vai ser candidato a deputado federal de novo? Sim, eu me sinto realizado como deputado federal. Eu sei que estou colaborando e ajudando o Estado do Espírito Santo, tenho ajudado o Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de ser proativo. Nós temos muitas proposições hoje que estão em debate nacional. Por exemplo, agora, a última proposição que nós apresentamos foi um projeto de lei para perdoar, por exemplo, a dívida dos fiéis. Né? Muita gente, quando o Neucimar vai perdoar a dívida dos estudantes, eu falei, o Brasil perdoa a dívida de banqueiro, perdoa a dívida de agricultores, de pessoal da construção, do setor imobiliário, do setor portuário, das empresas aéreas. Por que não pode perdoar dos estudantes, que é obrigação do governo federal garantir o ensino superior para esses estudantes? E muitos se endividaram. Então nós estamos propondo, por exemplo, o perdão da dívida para alunos que concluíram só o primeiro período, para quem tocou vários períodos de estudo e abandonou,
que ele possa pagar com fundo de garantia, com precatória, com título da dívida pública e com perdão de multas e juros. E quem terminou o curso superior e está endividado e não está empregado, ele possa pagar com todos esses instrumentos e ainda possa pagar com serviço público prestado à União, Estados e municípios. Eu acho que é uma forma de nós fazermos justiça social. Inclusive o presidente Bolsonaro, no dia 30 de dezembro agora, sensibilizado com essa proposta nossa, editou a medida provisória garantindo esse perdão para os devedores de fiéis no Brasil. Então você acha que com a aprovação fica mais fácil agora? Com certeza, porque com a edição da medida provisória, a medida provisória já passa a ter efeito, já está valendo. Então quem está devendo hoje já pode utilizar as regras da medida provisória e já pode quitar a sua dívida com o FIES. E nós temos aí 90 dias para aprovar essa medida provisória no parlamento e eu acredito que ela pode ser aprovada e até com algumas alterações para melhorar ainda mais o texto do presidente da República. Você acha difícil fazer esse meio campo? Porque o parlamentar acaba fazendo esse meio campo, né, do governo federal, o deputado federal, por exemplo, faz esse meio campo do governo federal com o governo estadual para trazer recursos e tal. E a gente tem o governo federal que tem uma posição e a gente tem o governo do estado que tem uma posição oposta. Né, um pensamento político oposto. E muitas vezes tem uns embates aí e tal. É mais difícil fazer um meio campo nessa situação, você acha? Os governos precisam entender que o governo federal precisa do governo do estado. Por quê? Porque é no estado que estão instaladas as empresas. São nos estados que são geradas oportunidades. Então é aqui que o cara trabalha, paga imposto de renda e que vai para o governo federal. O governo do estado também, ele tem que entender que ele precisa do governo federal, porque é o governo federal que distribui as riquezas do Brasil. Principalmente os recursos do orçamento. Então, o que um capixaba quer ver de um parlamentar? Quer ver uma representatividade de uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha coragem de fazer os debates no Congresso Nacional de temas polêmicos na área da segurança, da educação, da saúde, que seja propositivo, mas quer também um parlamentar que represente os interesses do Estado, porque eu represento o Estado do Espírito Santo, represento também o povo do Estado do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é um estado que ele paga mais tributos à União do que recebe dividendos do governo federal. Então, o nosso papel é ir lá buscar esses recursos. Agora mesmo, no final do ano, nós garantimos para 2 obras que estão se arrastando há anos no Espírito Santo, o contorno da Mestre Álvaro e a 447, que vai ligar Vila Velha, Porto de Vila Velha 262, garantimos um orçamento extra, fora o que já foi enviado pelo governo, e fora o que nós colocamos de emenda de bancada, de 100 milhões de reais para essas 2 obras, ou seja, essas 2 obras vão ter quase 210 milhões de reais no orçamento, dinheiro suficiente para praticamente concluir uma 100% e deixar uma outra com 90% concluído. Então, nosso papel é ir lá, bater na porta do governo federal, temos demanda do Espírito Santo, precisamos de ajuda. Eu falo o seguinte, quem quiser brigar, que brigue. Eu fui eleito para trabalhar e não para atrapalhar. Eu apoio o Bolsonaro em Brasília, nosso partido faz parte da base do governo Casagrande e eu apoio os 78 prefeitos do meu estado nas suas demandas do dia a dia. Você falou de buscar recursos, e a gente sabe, emendas, 20 milhões de emendas, 100 milhões de recursos, são números que a gente não tem, população, não tem nem noção. Como é que trabalha com isso, Nocimar? Porque são números muito grandes, né? É muito, muito dinheiro, assim, entendeu? Vocês têm noção, você tem noção disso, dessa quantidade toda de dinheiro, de como é que traz, do que é necessário, o que não é? A gente faz um trabalho e visita os municípios, eu percorro todos os municípios do estado do Espírito Santo. Vou dar um exemplo, eu cheguei em Una esse ano passado, Valeu, e Bruno. O prefeito de Una, ele falou, Nocimar, eu tenho um sonho como prefeito aqui. Mas qual sonho? Eu quero reabrir a maternidade de Una. Tem 15 anos que um menino de Una não nasce aqui, tem que nascer em Iguaçuí ou no meio da estrada de Iguaçuí para Cachoeiro. Então, o que você precisa? Eu preciso de um recurso para abrir a maternidade novamente. Você precisa de quanto? Eu preciso de R$1 milhão. Eu vou te garantir esse R$1 milhão. E já está na conta da prefeitura desde o mês de julho. A maternidade foi reaberta no dia 18 de maio e já nasceu mais de 450 crianças em Una de junho até agora. Rapaz, 6 meses, 7 meses? Na pandemia o pessoal aproveitou, né? Aproveitou depois da colheita do café lá, agora é a hora de fazer o dever de casa. E lá é café de qualidade, café de qualidade, lá, café do Caparaó. Exatamente. Então assim, você vê, é R$1 milhão. O cara falou assim, mas você não sabe a importância desse R$1 milhão aqui em Una. Eu estive em Mantenópolis agora, foi aniversário da cidade,
Prefeito Neucimar, você foi o primeiro parlamentar da história que botou 1 milhão de emenda para nossa cidade. E botou para a área da saúde. Você não sabe a importância desse 1 milhão. Ninguém nunca colocou. O presidente do Hospital Evangélico estão construindo agora uma ala para tratar de câncer, porque hoje o doença de câncer, hoje o trabalho oncológico é só no Santa Rita. Concentra tudo no Santa Rita. Vila Velha vai ter um. E nós aportamos um recurso, está lá para o Hospital Evangélico. Então, assim, são recursos, às vezes, é 1 milhão, é 100 milhões, é 200, é 500 mil, mas que chega em cada ponto e faz uma diferença muito grande. Mas aí você tem noção disso, Neucimar? É isso que eu estou te perguntando, assim. Porque se você fala 100 milhões, 100 milhões é uma fortuna, cara. 100 milhões, o prêmio da Mega Sena agora deu 350 milhões. O cara que ganha 350 milhões na Mega Sena, ele não trabalha nunca mais. 5, 6, 7, 10 gerações dele não vão trabalhar nunca mais na vida. Essa obra da BR do contorno de Mestre Alves é uma obra extremamente importante para o Espírito Santo. Ela vai ligar o norte a Viana, praticamente. Porque quando você chega ali na altura de Itimbuí, ao invés de você enfrentar aquele trânsito na serra, fora direto, que é atraso, são vidas que são ceifadas, são muitos acidentes, ou seja, você vai ter um desvio, você vai reduzir custo de carga, você vai reduzir tempo, você vai reduzir mortes ali na BR-101. Então é uma obra que está custando quase 400 milhões de reais, um projeto que foi orçado em 400 milhões, é uma obra extremamente importante, e nós garantimos agora 140 milhões. Ou é muito, é pouco, é o suficiente para tocar a obra. Então, nós estamos atendendo de acordo com a orientação técnica do DENIT, do que eles precisavam e o que nós colocamos. Você falou do aporte aí, e a gente vê também, tem costume de ver obras que começam com uma previsão de custo e o custo aumenta muito, né? A gente vê isso muito acontecer e muita gente liga isso a casos de corrupção. É difícil controlar isso também? E precisa ficar mais atento a isso. Como é que vocês fazem para ficar mais atentos a isso, né? A fiscalizar justamente a obra, para saber se está andando bem, se não está andando. Essa coisa de ficar tendo que aportar recurso, é uma preocupação de vocês também? O setor público hoje é muito fiscalizado. Nós temos mais órgãos que controlam do que trabalham, entendeu? Ao contrário do setor privado, né? Nós temos a AGU, nós temos os tribunais de contas, nós temos o Ministério Público, nós temos as polícias, ou seja, nós temos a controladoria de cada órgão público, ou seja, o setor público é muito vigiado. As licitações são todas transparentes, são todas, a maioria é pregão ou é tomada de preço, mas presencial, ou seja, o aumento de custo, por exemplo, às vezes o cara compra um apartamento aqui na Praia de Itaparica, ele compra um apartamento de 350 mil, tem uma prestação de 200, daqui a pouco a prestação já está 400, porque hoje o aumento de custo, material de construção aumentou mesmo, ferragem aumentou. Então, assim, esses ciclos, eles são corrigidos no setor público também, porque as empresas, quando elas ganham uma licitação, depois de 1 ano de contrato, se elas conseguirem comprovar que houve um reajuste, depois daquele ano, que justifique um reajuste, ele tem que apresentar uma planilha, dizer, olha, eu comprava esse ferro aqui a R$40 a vara, agora está 60. Eu comprava esse cimento a R$15, agora está 28. Eu comprava areia a R$70 o metro, agora está 100. Apresenta uma planilha, eles vão fazer um preço médio, e aí não é só do Espírito Santo, vão fazer do Brasil todo. O Espírito Santo aumentou, mas nos Minas Gerais não aumentou. O preço médio no Brasil não foi de 30, foi só de 12. Porque às vezes a areia é cara aqui, mas é barato lá no Amapá. Às vezes o barro é caro no Amazonas, mas é barato aqui no Espírito Santo. Um saco de cimento aqui não é o mesmo preço de um saco de cimento em Roraima. Tem um ciclo regional de preço. Então, os órgãos de controle analisam esses ciclos regionais de preço, fazem uma média e determinam ou não aquele reajuste. Mas hoje existem muitos órgãos de controle, é muito difícil que haja um conluio de todos eles para permitir um ato de corrupção e um superfaturamento de uma obra. Voltando lá quando você era prefeito de Vila Velha, teve alguma coisa que você não conseguiu entregar, que você falou assim, pô, que tinha que ter entregado isso, eu não acabei não conseguindo fazer? Assim, o nosso governo fez muito mais do que tinha capacidade de fazer. Eu, por exemplo, eu consegui entregar uma rodoviária em Vila Velha, que é a rodoviária que a cidade tem, sem a prefeitura gastar um centavo. Eu consegui na parceria com o setor privado. Nós conseguimos construir um centro de operação ali na Dali Santos, onde funciona a guarda municipal, sem o município gastar um centavo. Eu consegui numa parceria com o setor público-privado, investimento 100% dele, quase 6 milhões de reais. Então, assim, no nosso governo, a cidade fez muito mais do que tinha capacidade de fazer. Só que as demandas da cidade são muitas. Né? E os problemas nunca vão acabar. Tem bairros que foram pavimentados no passado com paralelepípedos,
Hoje as pessoas querem que tire o paralelepípedo e troquem para o PAVS. Tem bairro que foi pavimentado com PAVS, as pessoas querem que tire o PAVS e colocam o PAVS hidráulico agora, ou aquele que é mais permeável, né? Tem outros que querem que tire e põe um asfalto. Ou seja, tem gente que nem conseguiu sair da lama, e tem gente que já quer trocar o modelo de pavimentação várias vezes. Então, a população quer o melhor, os problemas nunca acabam. Então, assim, nós fizemos muito, nós erramos no nosso governo, no início do governo, na composição do governo, depois fizemos um ajuste, organizamos o governo. Que erro foi isso? Erro de composição, de alianças políticas, né, que não deveriam ter acontecido. Mas na segunda fase do governo, nós corrigimos o governo, nós conseguimos fazer bons investimentos na cidade de Vila Velha e fizemos pouca comunicação. Na época nós não tínhamos um Instagram, nós não tínhamos um Facebook, nós não tínhamos um Twitter tão popularizado como nós temos hoje. É verdade. Nós dependíamos exclusivamente do anúncio nos jornais, que eram caríssimos, e você tinha que colocar 30 segundos no horário da Globo, era 50 mil reais, 40 mil reais, você faz com 3 mil reais, com 2 mil reais, barateou muito, né? Mas quem dera que nós tivéssemos veículos, ferramentas de comunicação como nós temos hoje. Com certeza a visibilidade do nosso governo teria sido muito maior. Muita gente fala que alguns prefeitos da Grande Vitória, inclusive que não se reelegeram, não elegeram sucessor, falharam na comunicação. Você acha que isso aconteceu mesmo? Aconteceu comigo, né? Nós investimos pouco na comunicação. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque lá atrás, lá quando você foi prefeito, você está falando aqui, não, investimos pouco em comunicação. Isso. Ok. Mas assim, o Luciano, por exemplo, muita gente atribui a ele não ter conseguido eleger o sucessor dele, que foi o Gandini, porque ele não investiu em comunicação. O Max também, muita gente fala que ele não investiu tanto em comunicação, por isso que ele não teve fôlego para ganhar a eleição no final das contas. Você vê isso? Você vê que isso aconteceu agora pela sua experiência? A comunicação é muito importante, né? E hoje nós temos ferramentas de comunicação muito mais baratas que nós tínhamos no passado. E é muito mais fácil. Muito mais efetivas, né? É muito mais fácil hoje fazer a comunicação. Hoje você faz uma comunicação direta, né? Então facilita muito. Hoje só não faz quem não quer. Mas aí você acha que... Aí falando de comunicação, né? Você acha que esses formatos usados, o prefeito atual de Vila Velha, Arnaldinho, tem uma característica muito própria de fazer comunicação, né? Que ele chama muito a comunicação para a figura dele. Tem prefeituras que investem mais em comunicar sobre o andamento da prefeitura, né? Da administração da prefeitura. Você acha que ainda falta saber como administrar essa comunicação? Com esse monte de opções que a gente tem, como você mesmo falou? Acho que todo mundo hoje é um repórter, todo mundo é um artista, exatamente, todo mundo é um ator, né? Então, mas aí que está o problema. Pois quem se acha nesse pedestal, ele pode acabar criando um problema para a comunicação, porque se a imagem vai bem, a propaganda vai bem. Se a imagem não vai bem, a propaganda não vai transmitir o seu recado. Isso pode acontecer também, né? Exatamente. Então, mas assim, você acha que as prefeituras precisam aprender a fazer isso do ponto de vista de quem já admitiu aqui, como você falou, não fui bem na comunicação. Ok, admitiu, beleza. Você acha que as prefeituras têm que aprender a lidar com comunicação? Principalmente com isso? Existem muitas inovações hoje em todas as áreas, né? E todas elas surgem profissionais preparados para administrar e lidar com elas. Então, eu acho que quem segue a orientação desses profissionais que estão sabem fazer, né? atualizados para essas mudanças, pode ter mais êxito. Entendi. Quem é a melhor comunicação aqui da Grande Vitória? Você aí o Wallace Miles. Não, mas estou falando das prefeituras. Quem é que faz a melhor comunicação nas prefeituras aqui, pelo que você vê, pelo que você observa? Olha, eu vejo hoje prefeitos que têm se destacado aí, por exemplo, o Clédio Sampaio. É um prefeito que as pessoas não apostavam muito em Cariacica. E ele tem conseguido realizar e comunicar e fazer com que as suas realizações cheguem até a gente. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele tem feito um trabalho interessante lá em Cariacica, porque as pessoas esperavam muito menos de Cariacica do que Cariacica está mostrando. Porque Cariacica também sempre foi um município com bastante problema, né? Muitos desafios. Ser prefeito de Cariacica não é fácil. E se você tivesse que votar em alguém, Euclério para prefeito da sua cidade, Euclério, Pasolini, Vidigal ou Arnaldinho? Ou o Anderson Bueno? Quem que você votaria? O Arnaldinho eu já votei, né? Eu talvez daria chance para outra pessoa. Mas quem?
Eu tenho uma relação muito boa com o Eucléria. É mesmo? Eu gosto muito do Pasolini. É? E sou fã do Anderson Bueno. Político, né? É todo mundo. Não, eu voto em todo mundo, não sei o que e tal. Esperto, né? Política é assim mesmo. Política é assim Vidigal mesmo. tá mais perto de Aracruz, deixar o prefeito de Aracruz falar lá comigo isso aí, fundão. É. Tá certo. Você tá na vaga do Vidigal lá, né? Na Câmara. Eu disputei a eleição da coligação com o Vidigal. Aham. Eu fui mais votado do que 2 parlamentares eleitos, mas eu não fui eleito. O Vidigal tomou posse como prefeito e eu assumi a vaga que era minha, né? Que o Vidigal estava ocupando. A vaga era sua, então, não era nada? Ele que estava de bicando lá, né? E como é que vai ser esse ano? Como é que você está planejando a campanha desse ano? Como é que vai ser esse ano eleitoral para você? Eu estou organizando o partido PSD. Nós estamos fazendo uns movimentos interessantes aí no Estado. Devemos fazer grandes filiações nos próximos meses aqui no Estado do Espírito Santo. Por exemplo? Vamos eleger candidatos com capacidade de disputar governo, disputar Senado, disputar Assembleia e Fala Câmara nome, Federal. né, Silmar? Você falou grandes filiações, tem que falar nome, pô. Por exemplo, o ex-governador Paulo Artung é uma pessoa que tem conversado muito com o PSD a nível nacional. Pode ser que ele entre no Pode PSD? ser que ele venha para o PSD. Nós estamos conversando, talvez agora em março tenhamos alguma surpresa. Aham. É um quadro importante, nós temos aí candidatos a deputado federal, estadual, nós estamos conversando. Fala nomes aí, né, Silmar? Pode Nesse soltar momento, aí, ó. falar nomes não é bom. É porque tem muito pescador de aquário, né? Aí se você fala onde é que está o peixe, eles jogam logo a rede. Enquanto eu estou indo comer um anzol, é estratégico. Agora é hora só de namorar. Depois que tiver confirmado o casamento, a gente convida e divulga o nome. Tá certo. Senão os caras vai né? no Twitter, no Instagram, tentar paquerar sua namorada. Aí. E você acha que você consegue se eleger esse ano, se eleger deputado federal esse ano? Eu tenho me esforçado muito em Brasília para representar o Espírito Santo. Eu tenho procurado manter posições e defender as minhas ideias, defender convicções. Eu não sou um político que fica em cima do muro, eu me apresento para o debate, para o embate e para a luta, se for preciso. Quero continuar trabalhando ainda mais pelo meu Estado. Me sinto preparado para continuar representando o Espírito Santo e defender os interesses do povo e dos municípios capixabas em Brasília. E com essa visão que eu vou para a reeleição de deputado federal, defender algumas bandeiras que ainda eu estou lutando no parlamento. Eu comecei a te perguntar muito sobre essa diferença do legislativo para o executivo e tal. Você pensa em disputar a prefeitura de Vila Velha de novo ou isso já é uma etapa vencida para você? Eu acho que eu faço parte de uma geração que já cumpriu o seu ciclo político na cidade. Eu me sinto realizado como deputado federal e eu acho que eu posso ajudar muito em Vila Velha, como tenho ajudado, mandando recursos para a cidade. Porque a maior reclamação dos prefeitos de Vila Velha é que não tem dinheiro para fazer tudo, que Exatamente. A cidade tem desafios. E como mandar deputado federal, com a experiência de quem já foi líder comunitário, vereador e prefeito, eu sei que a cidade precisa. E eu sei bater na porta em Brasília, a gente sabe arrancar dinheiro lá. Então, é o prefeito aqui fazer projeto que dinheiro não vai faltar, não. Isso é importante. E como é que é a sua relação com os colegas de bancada lá? Os 10 deputados, os 9 outros deputados federais e os 3 senadores? Minha relação é extremamente boa com os parlamentares. A gente tem uma relação, alguns mais próximos, a gente senta para conversar, jogar bola, almoçar. Com quem que você joga bola? Conversar em político. Lá eu converso, eu só não jogo com o Rigoni, né? Meu amigo Rigoni. Meu amigo Rigoni é um parlamentar preparadíssimo, por exemplo. O Rigoni, eu tenho uma relação muito boa com ele em Brasília, a gente está sempre conversando sobre o Estado do Espírito Santo. O da Vitória, a gente tem uma relação já de parceria em luta em favor do Estado. O Ted é um cara massa para a gente conversar. O Amaro, né, já é quase que um ídolo, né? Então a gente já tem mais dificuldade de estar bem próximo, assim, que está no outro patamar, né? O Helder é um cara bom de bate-papo, as deputadas, a Soraya, a Lauriette, a Norma, o Marco Duval, a Rose. Eu tenho menos relação com o Contarato. Né? Ele está lá no Senado, focado no trabalho, como ele trabalha mais no campo de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então eu não tenho muita relação política com ele, mas enquanto cidadão, respeito as suas opções, suas tendências políticas e os seus trabalhos que tem realizado no Senado Federal. Mas você acha que você não concorda com as posições do Contarato? Não, pelo contrário, a posição dele é ele que define, né? Eu não tenho que concordar com a posição dele. Eu só acho que, por exemplo, um senador, ele tem um papel de representar os interesses do Estado.
né? E quando você começa a defender interesse das pessoas, você passa a criar dificuldade para o Estado. E é por isso que no Senado nós temos 3 senadores. Em todos os estados só tem 3, porque nós temos que defender os interesses do Estado. O parlamento, a Câmara defende o povo. Então a atuação do Cantarato como senador, ele é mais como se fosse uma atividade de um deputado, que está defendendo ali mais os interesses da população, costumes, interesses das pessoas. Uhum. E o senador defende os interesses do Estado. Então quando você entra numa briga, por exemplo, contra um presidente da República, praticamente judicializando todas as ações do presidente, você está praticamente fechando uma porta que você poderia ter aberta lá dentro do governo para defender os interesses do Espírito Santo, projetos estruturantes para o Espírito Santo, projetos portuários, ferroviários, leis tributárias que às vezes prejudicam o Estado. Então, o senador, na verdade o Senado foi criado para ser uma casa revisora, né? Hoje o Senado quer fazer tudo e se tornou um problema, que o Senado foi criado para ser uma casa revisora. Fez a lei na Câmara, passou no Senado. O Senado geralmente era um corpo mais preparado tecnicamente para fazer uma análise daquele projeto, qual o impacto que teria. Mas hoje o Senado quer fazer tudo, então ele acabou usurpando até a função do deputado federal. Você não tem vontade de ser senador? Nunca teve vontade de ser senador? Eu já senador? fui candidato em 2014, né? Uhum. Eu era candidato federal, fui convidado para o Senado pelo Renato, larguei minha campanha de federal para ser senador. Pô, Renato. Tive 524 mil votos, comecei em quinto lugar, fiquei em segundo. Tinha uma vaga só? Só tinha uma vaga, se fosse 2 eu estava dentro. Uhum. Então, não perdi o sonho ainda não. Eu tô novo ainda, né? Tô com 55 anos. 2022? Jogando bola, né, Wallace? Joia, dizem, jogando né? Isso aí jogando bola, o papel aceita qualquer coisa. Jogando bola, futebol, jogando futebol. Eu acho que eu vou chegar aos 60 o papel bem aceita, animado ainda. O papel aceita qualquer coisa. A boca fala o que quer, né? Esse negócio de jogando bola. Já fiquei sabendo aqui que só entra no segundo tempo, quando o pessoal já tá cansado. Só vai pro churrasco. Eu gosto de jogar no segundo tempo. Aí, já pega a turma com a perna meia bamba já, né? Aí deita e rola. Aí, pô, vai empurrar bêbado em ladeira, pô. Ladeira abaixo. Mas aí tem 2022, você acha que tem uma possibilidade, não? Não, eu sou candidato a deputado federal. Estou construindo no partido uma chapa de estadual, de federal. Podemos ter candidato a senador, podemos ter até candidato majoritário. E até um capixaba, quem sabe, disputando a presidência da República. No PSD? Quem? Por que não? Quem? O próprio Paulo Artung mesmo é um nome que está preparadíssimo para ser candidato a presidente da República. Já foi cogitado o nome dele. Cogitado. Quem citou o nome dele foi o Armínio Fraga, inclusive. Hoje, uma parte assim, do setor produtivo brasileiro se identifica muito com a visão que o Paulo tem de Estado. Então, eles veem nele até um personagem que pode ser um homem que pode liderar um projeto de nação. Uhum. Então, o Paulo, por exemplo, pode se filiar no PSD e pode disputar uma vaga majoritária de presidente da República, de vice-presidente. Está preparado. E eu tenho certeza que ele faria bonito na presidência da República. Senado também? Qualquer cargo, né? O Paulo já foi. Não, mas aí você acha que ele. Não, tudo bem, já foi senador também. Eu acho que ele seria melhor, teria uma atuação melhor como presidente até que como Senado. Mas você acha que ele vem para Senado? Pode vir para Senado? Eu acho que o Paulo hoje ele está focado no projeto nacional, porque ele tem sido estimulado a isso. Uhum. Então eu acho que o que mais o atrai é um projeto nacional do que um disputa de Senado aqui no Estado. Entendi. E dos senadores que estão postos aí, em quem que você vota? Não, eu venço o mandato agora da Rose, né? Então aí tem nomes surgindo aí, tem o Sérgio Meneghelli, tem o Magno Malta. Isso, exatamente. Eu não sei quais são tem o Amaro Neto. Eu vou votar do que o meu partido decidir. Mesmo? Mas seu partido já liberou, pô. Não, senador não, presidente da República. Então, mas aí liberou, mas senador também. Senador, não tendo candidato, em quem que você votaria? Se a gente convida alguém para ser candidato no partido, eu vou ter que votar nesse candidato, né? Tudo bem. E se você não tivesse partido, em quem que você votaria para senador? Eu acho que eu vou avaliar melhor. Eu vou olhar melhor. Você tá no PSDB agora, em cima do muro, porra? Não sei do muro, não. Eu tenho uma relação política, por exemplo, com o Magno. Eu fui parceiro político do Magno Malta há mais de 20 anos. Uhum. Eu tenho o Amaro, que quer ser candidato. Tem o Sérgio Meneghelli, Amaro que quer ser candidato. Aqui comigo, falou que não vai ser candidato a senador, não. Tem que primeiro saber quem serão os candidatos, para depois definir o voto. Nome posto aí, Magno Malta. Sérgio Meneghelli. Paulo Artung.
Paulo Artung, muita gente colocou o nome dele como candidato. Deixa eu ver mais. Acho que o Ferraço também está colocado. Não, Ferraço não, acho que não. Não? O Ferraço foi um bom senador para o Espírito Santo, foi. Né? Acho que foi até uma... O que você acha que aconteceu, Nilson? Por que eles não ganharam? Por que o... Faltou voto. Não, ok. Isso aí está no papel. Faltou voto para o Ferraço, faltou voto para o Magno. Mas por que teve essa virada tão grande? Porque Contarato é um neófito na política. O Marcos Duval mais ainda. Mas o vento que soprou em 2018 foi um vento de renovação total. E o povo se empolgou com essa ideia, vamos mudar presidente, mudar governo, mudar Senado, Assembleia. E eu acredito que os dois foram no vento. O Magno e foram no vento. E você acha que esse vento passou já? O Contarato e o Duval foram na sorte. E você acha que o vento passou já? As pesquisas têm apontado que o eleitor hoje quer pessoas novas, mas que tenham condição de entregar o que promete e que dê a eles a segurança que eles precisam. Mas aí, e você vê gente com esse perfil aqui? Nós temos para todos os cargos. Para todos os cargos. Mas com expressão e com essa bom de voto? Com expressão e com capacidade. Nós temos bons nomes no Estado do Espírito Santo para todos os cargos. Então, assim, a população não vai querer um aventureiro mais. Eu vou votar no fulano porque ele é do 16, do 15, do 13, não. Vou votar em fulano porque ele representa o que eu acredito e ele me dá segurança para eu votar nele. As pessoas vão querer talvez mudar com esse perfil. Ou manter algumas pessoas que já estão fazendo um papel que dê essa segurança para eles. E governador? Quem que você vai votar para governador? Meu partido está discutindo ainda o processo de filiação. Se nós não tivermos um candidato próprio, nós vamos analisar os candidatos que estão postos. Tá bom, faz de conta que você não tem partido. Em quem que você vota? Já tem um monte de candidato, ó. Tem o Contarato, tem o Aldifas, tem o Renato Casagrande. Nós entrevistamos todos os pré-candidatos. O Felipe Rigoni falou até que seria candidato, se dependesse de como andassem as coisas. Tem o Aridelmo Teixeira, que é candidato. Tem uma possibilidade do Eric Múcio ser candidato, do Guerino ser candidato, Guerino Zanon, prefeito de Linhares. E quem que você votaria dessa turma aí? Eu ficaria entre os três aí, Aldifas, Guerino e Casagrande. Uma lista tríplice minha primeiro. Esse pessoal tá sabendo? Porque você tá na base de apoio do Casagrande, né? O partido faz parte da base. Né? Exatamente. Mas tá na minha lista tríplice, Casagrande. Tá. Essa é a desculpa, né? Pelo menos você não falou que o voto é secreto, né? Não, o voto, quando eu decidir o voto, eu vou declarar meu voto. Não fico em cima do muro, não. E a pelada, como é que tá? Continua batendo a pelada? Estou de recesso parlamentar e no campo. Agora o sol está muito quente. A galera depois de 50 não pode jogar bola nesse sol quente, não. Só agora e depois do carnaval. É difícil para um político conseguir um momento de desligamento, assim, você desliga total quando você está jogando bola ou fazendo alguma outra atividade? Porque, assim, a atividade de vocês é 24 horas por dia, imagino, né? Ontem mesmo eu fiz 12 reuniões. Comecei às 7 da manhã, terminei às 21 horas. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E tem dia, amanhã, por exemplo, eu falei, não marca nada para mim não, mas já marcaram 9 agendas. Mas sexta eu não faço nada. Sexta eu quero jogar um futebol, quero andar de stand-up, quero curtir uma praia, não marca reunião não. É isso que eu tô te perguntando. Sexta, sábado, domingo não marca, eu não vou. É isso? Você precisa disso? Você precisa disso? É possível fazer isso? Fazer um esporte, andar de stand-up lá na praia, pegar uma praia, jogar um futebol? Se você não planejar, você acaba sendo escravo da agenda que as pessoas fazem para você. Mas eu procuro sempre tirar um tempo para mim, para minha família, né? Meus filhos, meus amigos. Então, geralmente, final de semana eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de praia, bater um papo, sair, comer um churrasquinho de gato aí. Tomar uma cervejinha, você bebe? Tomar uma cervejinha também? Não, mas eu dou um vinhozinho gelado no verão, né? Minha preferência é um vinho gelado. Tá certo. Entendeu? Um artesanal também, né, Wallace? É isso aí. Tem umas cervejas artesanais aqui no estado, tem tido bastante destaque aqui. Inclusive em Vila Velha, né? Eu estive semana passada visitando aqui a Mangue Beach? Mangue Bee. Tem outra em Vila Velha que é King Bee. King Bee, lá da região 5, meu amigo Paulão. É isso aí. Boa cerveja. Boa cerveja, é verdade. Mas você não bebe, pô. Você falou que não bebe. Mas eu aprecio quem bebe, né? É isso aí, tá certo.
Mas aí você usa isso para desligar da política, essas atividades para desligar da política, você consegue fazer isso? E você falou também que você está na iniciativa privada, né? Você faz o que na iniciativa privada? Dá para vendas. Então dá com energia. Dá para conciliar isso? Não dá para conciliar, sim. Hoje É. Você faz muita operação via WhatsApp, telefone, né? No esporte, você consegue se desligar, né? Eu não consigo me desligar porque quando eu chego lá, meu federal! Entendeu? Porque você é uma figura pública, não tem jeito. Então acaba criando aquele vínculo político também, né? E sempre tem aqueles que são mais afoitos, são mais chegados e acaba querendo tocar na política, querendo falar de Bolsonaro, querendo falar de Lula, querendo falar de Casagrande. E a gente fala, não tem problema não. E é difícil você lidar com essas pessoas, assim? Tem gente que fala que o político ele é especialista, ele tem que ser especialista na arte de falar não. Eu já ouvi gente falando assim, político falando assim, não. O político ele tem que saber falar não de forma que ele não ofenda a pessoa que está pedindo. Porque político, muita gente pede muita coisa para político, né? É difícil isso? Você consegue falar não para as pessoas? Porque imagino que você tenha muitos pedidos também, de tudo, né? Não é bem assim, né? A gente tem que levar sempre desse campo. Porque às vezes as pessoas te fazem sugestões, fazem pedidos. As pessoas não só pedem, elas dão sugestões também. As pessoas têm anseios, têm sonhos, têm demandas também, têm necessidades. Então, de acordo com o grupo que você está, você recebe muitas sugestões, tem pessoas que te aconselham, tem pessoas que às vezes quer te agradar, vai lá em casa comer uma feijoada, vai lá em casa comer uma galinha, um suco. E você vai? Eu vou, se chamar eu vou. É mesmo? Entendeu? E como é que você fala? E se você não quiser ir, como é que você fala não? É isso que eu estou te perguntando. Como é que você fala não? Eu nunca falo não. Mas falo, não posso ir agora, mas posso ir mês que vem. Entendeu? Tem gente fala, Neucimar, quando é que você vai lá em casa comer negócio? Posso ir hoje, tá certo? Não, pô, tem que falar com minha mulher ainda e tal. Entendeu? E baiano é um bicho meio para frente, né? E diz que quem não é para frente fica para trás. Então, se me convidar para comer alguma coisa, tomar um café, eu já marco logo a hora. Esse negócio de deixar para marcar no próximo encontro não dá certo, não. Entendi, legal. Neucimar Fraga, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, o partido dele, o seu partido. 2022 tem eleições. Muito obrigado pelo papo. Boa sorte nas eleições aí, boa sorte na campanha, que vai ser disputada, bem disputada, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico feliz em poder conversar um pouco sobre o Brasil, sobre o Estado do Espírito Santo, sobre o parlamento, sobre vida pessoal. Eu acho que isso é extremamente importante. Como eu disse, eu me sinto preparado para continuar representando o Estado do Espírito Santo, para ajudar no parlamento. Eu gosto do debate, eu gosto do embate. Eu fui o parlamentar que mais fez pronunciamento esse ano no Estado do Espírito Santo. Aliás, foram 178 pronunciamentos. Usei a Câmara, a tribuna, 178 vezes para defender ideias, para defender projetos de governo, para defender interesse da população e para gritar em nome de quem não pode falar no parlamento. Então, eu aprendi uma coisa que é um princípio bíblico. Nós devemos abrir a nossa boca para falar em favor dos mudos. Quem são os mudos? São aqueles que gostariam de falar, gostariam de gritar contra o aumento do combustível, gostariam de gritar contra a dívida do FIES, gostariam de gritar contra a falta de investimento na saúde e não tem oportunidade, porque as regras do parlamento dizem que só pode falar lá quem é eleito. Então eu tive a oportunidade de ser eleito e eu tenho que gritar em favor dessas pessoas. E meu mandato é um mandato proativo, é propositivo. Eu não sou um pessimista, eu sou um otimista de plantão, mas com o pé no chão, sabendo que eu tenho que fazer minha parte e cobrar também do governo. Eu cobro do governo Bolsonaro, eu cobro do governo do Estado, eu cobro da Prefeitura, assim como eu ajudo. Então, e eu tenho atuado em todas as áreas do parlamento, principalmente nas pautas importantes na área da segurança pública. Agora mesmo fiz uma proposta para acabar com as saidinhas do fim de ano, né? É um absurdo você ter uma pessoa que matou a mãe, sair no dia das mães, beneficiado pela lei. O cara que matou a família toda sai no dia dos pais, a saidinha no dia dos pais. Isso é um absurdo, isso é uma afronta. Então, assim, a gente tem atuado, por exemplo, num projeto de lei agora, por exemplo, para instalar scanners nas rodovias e BR brasileiras para conter o tráfico de drogas, de armas e de animais silvestres. Hoje você passa no aeroporto, seu corpo é escaneado, sua mala é escaneada. Você entra no porto, o container é escaneado. Por que as cargas não podem ser escaneadas nas BR brasileiras?
Botar isso aonde? Coloca na praça de pedágio, bota um scanner lá. Passou uma carreta, escaneou. Passou um carro, escaneou. Só um cidadão saber que o carro dele vai ser escaneado, ele vai pensar 10 vezes de carregar uma droga, de carregar uma arma, de fazer um sequestro. Então, tem muitas ideias que podem ser transformadas em projetos de leis e virar benefício para o povo brasileiro. E eu tenho ouvido muito, tenho recebido muitas sugestões, inclusive nas redes sociais. É importante, eu tenho uma interação boa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e participo de vários grupos de redes sociais, de WhatsApp. As pessoas dão ideias, nós procuramos transformar essas ideias em oportunidades. Legal, Nessmar. Valeu, sucesso para você, boa sorte. Um abraço.